Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aí agora na última aula da semana da DTM. Fico muito feliz que você tenha continuado comigo até aqui. Sou Lucas Carvalho, criador do método Expert DTM, que é o método capaz de levar você a diagnosticar e tratar DTM com segurança. Hoje eu irei te falar sobre como iniciar o tratamento de DTM. E para que isso tudo faça sentido para você, é importante primeiro assistir às aulas 1 e 2, antes de todo o conteúdo de hoje. Beleza? Então vamos lá. Na primeira aula, só para a gente fazer um breve resumo, eu falei sobre a oportunidade que a DTM está se tornando dentro da odontologia. Eu te mostrei onde a DTM pode te ajudar nos seus casos clínicos e que ela é ainda muito pouco explorada, mas com muita oferta e poucos profissionais capacitados. Já na aula 2, eu mostrei como um diagnóstico com excelência pode impulsionar sua vida profissional, sua carreira, e através de um passo a passo, de uma forma que você consiga captar mais pacientes com DTM e como seria a forma de abordar esses pacientes. Dessa forma, você vai organizando dentro da sua cabeça, dentro de sua clínica, uma abordagem inicial com esse seu paciente para diagnosticar de uma forma segura. Como eu falei anteriormente, esse paciente pode estar dentro da sua própria clínica, mas antes, pessoal, de dar continuidade, eu gostaria de agradecer pelos feedbacks, comentários e parcerias nessa nossa jornada. Quando você vê a oportunidade de aprender a DTM de uma forma muito mais leve e prática do que viu lá na graduação e em outros cursos, não tem como não imaginar a mudança que ela fará em sua vida. Falei também que eu tenho um método eficaz e organizado para você tratar DTM com segurança. Irei abordar agora e mostrar como iniciar esse tratamento. Como você, estudante, clínico ou até mesmo especialista, pode aplicar tudo isso dentro da odontologia. De uma forma simples, utilizando um passo a passo, todo roteirizado, para que você consiga realmente melhorar o seu diagnóstico e ter muito mais segurança em seus tratamentos. Quando você começa a pensar em tomada de decisão de tratamento, o primeiro passo seria você pensar em identificar a causa do problema. Como assim descobrir a causa da DTM? A primeira triagem é feita com todos os pacientes. Enquanto o paciente espera na recepção, ele já responde aquela triagem com 5 perguntas essenciais para avaliar se realmente ele tem sinais e sintomas de DTM. São perguntas simples de sim ou não. E ele positivando uma das perguntas, aí você, dentro dessa investigação inicial, buscará descobrir a causa do problema dele. Você precisa buscar possíveis fatores de risco, bruxismo, onicofagia, trauma intra e extra-oral, transtornos psicossociais. Tudo isso, dentro da metodologia Expert DTM, nós temos critérios roteirizados, scriptados, em forma de questionários, para nos guiar em uma busca de identificação do possível fator causador para cada paciente. Para que um tratamento seja eficaz, você vai conseguir identificar todo aquele fator causador e não ficar o que a gente chama de ficar enxugando o gelo. Agora, esse mesmo paciente que positivou uma daquelas 5 questões, você vai colocar e padronizar um questionário para tentar diagnosticar a DTM nesse paciente. E nesse questionário que é padronizado, nós criamos uma metodologia com toda a essência de trabalhos desenvolvidos na literatura científica para diagnosticar DTM e criamos um método simples no qual o dentista que não tem vivência ou até mesmo o dentista que tem alguma experiência saiba conduzir de uma forma bem tranquila. Você vai observar a organização dos dados que você colhe do paciente quando isso é colocado no papel de uma forma muito bem organizada mesmo. Vai facilitar demais sua vida, você vai passar a achar o diagnóstico muito mais simples de fazer, diferente do que pensava anteriormente. E com essa metodologia você consegue diferenciar outras dores orofaciais, porque eu ainda tenho um roteiro de tomada de história da queixa do paciente. E dentro desse roteiro você consegue diagnosticar outras dores orofaciais por meio de critérios estabelecidos e embasados na literatura científica. Imagina você, dentista, diagnosticar com precisão uma migrânia ou uma neuralgia do trigêmeo, ou até mesmo evitar um tratamento endodôntico na qual você conseguiu identificar que o problema da dor não era odontogênico, mas sim uma dor de origem muscular ou até mesmo neuropática, e que na verdade estava referindo para o dente de uma forma secundária. E o último passo, pessoal, que é o tratamento, dentro dessa metodologia Expert DTM, você vai conseguir ter roteiros de tratamento de acordo com o subtipo de DTM que o paciente tem. É um roteiro assim muito diferenciado, desde o tratamento conservador até um tratamento mais invasivo, como por exemplo a viscosuplementação da ATM com hialuronato de sódio. Isso é um dos exemplos.
Com todo esse conteúdo, você já pensou, caramba, quanto conteúdo, como que eu vou estudar tudo isso? Existe um método simples, com passo a passo, para você tratar DTM com segurança, diagnosticar. Lembre-se que você fez 5 anos de graduação e não foi tão simples assim. Mas eu garanto para você que você vai sair como um expert em DTM de uma forma muito mais simples do que imaginava. O conteúdo é voltado para você entender e já colocar em prática com seus pacientes. Você vai aprender assim de um jeito dinâmico de aplicar. E veja o que esse aluno achava sobre a teoria e como ele ficou após o método. Eu achava que era bem mais complexo, sabe? Assim, é um negócio que a gente não vê muito na faculdade, né? Nem por especialização eles ensinam. Por exemplo, eu fiz lá bucomaxilo, DTM mesmo. Você sai de lá sabendo destravar o paciente ali quando chega com a subluxação só. Aí você vai, faz a manobra, pronto, o paciente vai embora, acabou. Mas você não trata ele. Entendeu? Você não sabe por quê, né, que está acontecendo isso. Então, assim, o curso conseguiu mostrar em questão do funcionamento da TM, né? Você entende o funcionamento do negócio. Você sabe se tem como, né, prever um tratamento. Ao invés de ficar nesse chute, inventa mil coisas aí para o paciente fazer e não resolve o problema do paciente. A DTM ela é totalmente possível aprender online. Quase 100% dos tratamentos eles não são invasivos. E dessa forma você vai ver que é muito mais fácil fechar um diagnóstico em seus pacientes e já começar o tratamento de imediato, transformando a vida do seu paciente. Imagina o paciente chegando em seu consultório e você não saber tratar aqueles sintomas. E pior, não ter para quem encaminhar o paciente. A pessoa fica com toda aquela sintomatologia e você não pode fazer nada. Ou as inúmeras vezes que você teve que repassar o paciente para outro profissional, pois não tinha segurança e conhecimento para fechar um diagnóstico. Agora, pensa pelo outro lado. Você com toda a segurança de passar um diagnóstico assertivo, fazer um tratamento diferenciado e transformar a vida do seu paciente. Realmente, isso faz a diferença na vida da pessoa, do seu paciente. E tudo isso eu vou entregar em meu programa Expert em DTM, totalmente voltado para dentistas, tanto do Brasil quanto de outros países, como Portugal, Angola. E quero mostrar também agora os casos clínicos que mostrei anteriormente, como foram os resultados dele, o que o paciente esperava e o que foi alcançado e o que nós utilizamos ali em manobras terapêuticas para auxiliar esse paciente até chegar ao momento da cura dele da DTM. Bom, depois de nós entendermos que para você fazer um bom diagnóstico, você precisa de 3 pilares, que é a identificação do problema do paciente, ou seja, identificar o fator causador, para aí sim você roteirizar a sua abordagem com o paciente, fazer um diagnóstico certeiro e aí sim fazer a tomada de decisão correta e traçar um planejamento de tratamento. Vou mostrar para vocês um daqueles casos que eu mostrei lá, o primeiro caso clínico, como que nós solucionamos o problema daquela paciente que tinha toda essa sintomatologia. Ela tinha uma dor na TM dos dois lados, bilateral, masseter bilateral e temporal bilateral. Quando nós abordamos ela falou, doutor, eu tenho dor aqui, aqui e aqui, como está mostrando no vídeo. E a queixa dela é exatamente essa. Por conta de dores intensas que eu vinha sentindo, tanto nas têmporas como na região do maxilar e da mandíbula. Então essa paciente tinha essas dores por 2 anos, fizemos a identificação da causa do paciente, então mostrei para vocês, por isso que é importante vocês voltarem nas aulas que antecederam a essa aula 3, para vocês conseguirem acompanhar todo o raciocínio clínico. Então, identificamos o diagnóstico desse paciente. Agora nós vamos buscar a identificação da causa, que seria o primeiro pilar de sucesso no tratamento. Senão você vai ficar enxugando gelo, tá? Você vai tratar o paciente e daqui a pouquinho ele está voltando com a mesma sintomatologia. Então lembra que ela contou pra gente que o período da manhã era o período que as dores iniciavam e que as dores eram mais intensas. Isso mostra pra gente o quê? Nos remete a que alguma coisa esteja acontecendo durante o sono dessa paciente. Então começamos a investigar o sono com
com autorrelato. Então você começa a investigar o paciente pensando e de uma forma que ele consiga relembrar o que acontece com ele durante a noite, durante o sono e durante o dia também, tá? Então aí o paciente começa a lembrar algumas coisas. Fala, doutor, eu acordei outro dia realmente um pouco assustado e com a boca assim toda travada. Isso quer dizer o quê? O paciente que tem bruxismo, por exemplo, do sono, ele tem o que a gente chama de microdespertar do sono. E durante esse momento, o paciente, além de estar apertando, o que está acontecendo com ele? Ele tem uma taquicardia, por isso que ele acaba acordando. Então esse é um autorrelato do paciente. Outra situação, pedir ao cônjuge para acompanhar. Ah, mas meu marido não tem um sono muito pesado. O que você vai fazer? Você vai pegar uma câmera, pode ser a câmera do seu celular, tá? Como essa aqui, e vai colocar numa posição que a câmera consiga captar as imagens, ou seja, todo o vídeo de você dormindo, tá? Para a gente observar se você faz movimentos da mandíbula, se você tem contração de masseter, de temporal, ou se tem algum tipo de som, por exemplo, ronco. Então essa paciente, identificamos o que? Com essa tomada das imagens dela, que ela realmente tinha contração na região de masseter e temporal e ela tinha realmente um bruxismo do sono, tá? Então isso é um grande fator de risco para o desenvolvimento, o surgimento dessas dores que ela tinha. Então, você imagina o paciente que está fazendo esse apertar durante a noite, apertando os dentes a noite inteira. O que acontece com essa região em amarelo, que é a região do masseter, ele contraindo? Assim como o masseter fica contraindo, você começa, tanto no masseter quanto lá em cima, no temporal, você observa ele movimentando, você começa a gerar contrações exageradas, tanto em masseter quanto temporal. Isso gera pontos gatilhos miofaciais, são nódulos de contração muscular onde o paciente tem dor. E essas dores podem espalhar para alguma região, que normalmente é a mesma região anatômica, ou pode referir para uma outra região anatômica, ou pode ser bem localizado mesmo, tá? Então essa paciente ela tinha o quê? Ela tinha na região do masseter, que ela falava que era na mandíbula, ela tinha uma dor miofacial com espalhamento, que nós já avaliamos lá atrás no diagnóstico. O que seria essa dor? É aquela dor muscular que ela tem na região de masseter, tanto na abertura de boca quanto na palpação, e essa dor não é uma dor localizada embaixo do dedo, é uma dor que espalha mais para a mesma região anatômica. Qual outra sintomatologia que ela tinha? Uma cefaleia atribuída a DTM, excesso de contração na região de temporal, principalmente devido ao fechamento de boca, ao apertamento, e a paciente tinha a queixa de dor de cabeça, que é a cefaleia, e é uma cefaleia secundária a DTM, ou seja, ela tem a disfunção temporomandibular, e essa região do temporal está gerando dor, que é a dor de cabeça da queixa dela. E mais um outro ponto seria uma dor articular na ATM do lado direito, ou seja, nós conseguimos reproduzir tanto nos movimentos funcionais e excêntricos de abertura e fechamento, protrusiva, lateralidade, e tanto na palpação ao redor da ATM e no polo lateral, que é exatamente essa região aqui mais externa da cabeça da mandíbula, conseguimos reproduzir a dor da queixa dela. Tá, doutor, essa dor que eu te falei, é exatamente essa dor que eu estou sentindo agora que o senhor está apertando. E essa dor ela teve somente do lado direito. Então é uma dor articular que é chamada artralgia. Então ela teve esses 3 diagnósticos e teve mais um, que é um outro diagnóstico de desordem articular. Mas vamos entender em relação a esses 3 como que a gente procederia, ou seja, como que a gente faria em relação ao tratamento, tá? Um pouquinho mais à frente. E agora, a outra sintomatologia que ela tinha, o que é? Vocês lembram que essa paciente ela falava que ela tinha uma limitação na abertura de boca. Ela, se abrisse demais a boca, ela tinha dor. Verificamos por meio, aferindo, mensurando a abertura dela, ela tinha 27 milímetros de abertura de boca. E o padrão de abertura, para não ser considerado como limitação de abertura de boca, são 40 milímetros. Ela abre com 27. Então, e quando ela estava abrindo a boca, ela desviava para um dos lados, que é o lado direito, tá? Como nessa imagem aqui, ó. Ela abre um pouquinho, não consegue abrir mais do que isso, e na abertura ela tem um desvio para o lado direito. O que isso nos remete? O que isso mostra para a gente? Isso mostra o quê? Que essa região aqui, olha, ó, observe aqui o movimento de abertura de boca. Essa região aqui é o lado esquerdo e essa região na ponta da seta é do lado direito. Tá? Então na região da seta você tem o lado direito. Observe que o lado direito faz o movimento de rotação, mas não faz a translação.
E o lado esquerdo sai totalmente de dentro da fossa mandibular. Então, se esse lado esquerdo sai totalmente de dentro da fossa mandibular e o lado direito não sai, o problema está do lado direito, tem uma obstrução do lado direito, e a paciente, quando abre a boca, ela não consegue abrir a boca toda e desvia para o lado direito. Isso você tem o quê? Um deslocamento de disco sem redução com a limitação de abertura de boca. Por quê? Porque ela abre menos do que 40 milímetros. E essa paciente, normalmente, o que ela relata para a gente? Essa relatou. Eu tinha um histórico de som articulado, doutor, eu tinha uns estalos aqui, desse lado aqui. Às vezes dava de um lado, às vezes dava do outro, mas eu ouvia alguns estalos perto do meu ouvido. Isso nos remete a um deslocamento de disco com redução, que evoluiu para um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca, que é um outro subtipo de DTM. Então essa paciente, ela tinha lá a dor miofascial com espalhamento na região do masseter, na região do temporal ela tinha uma cefaleia atribuída a DTM, na região da articulação direita ela tinha uma artralgia, uma dor articular, e do lado direito ela estava com um deslocamento de disco sem redução e com essa abertura de boca limitada. O que faremos para solucionar os problemas dessa paciente? Primeira coisa que você tem que pensar é identificar a causa. Já conseguimos identificar um bruxismo do sono. Então você tem que controlar o bruxismo do sono. Mas ao mesmo tempo você precisa deixar essa paciente assintomática, sem dor. Então nessas regiões aqui, principalmente da região de masseter, que ela tem uma dor miofascial com espalhamento, o que normalmente é feito? Isso aqui se chama agulhamento seco, nesse primeiro vídeo. Você utiliza uma agulha de acupuntura e aonde tem esses pontos gatilhos miofaciais, esses nódulos, você identifica esse nódulo e coloca essa agulha exatamente em cima dele e vai fazendo esse movimento de pinça, tá? Só entrando e saindo, entrando e saindo. Isso para que é? Para dissolver esse nódulo e liberar a tensão muscular e e contribuir para que o paciente se torne assintomático, tá? Então isso aqui funciona super bem. O agulhamento seco, ele é chamado seco porque ele não tem líquido, tá? Não tem anestésico, você não penetra nada na pele do paciente, é só uma agulha seca, por isso que se chama agulhamento seco. O que ele causa na região onde você tem dor muscular? Quando você tem dor muscular, você tem pouca vascularização, pouca oxigenação naquela região, por causa daquele processo inflamatório da dor. Então, com esse rompimento do nódulo, você aumenta a circulação sanguínea, você traz mais nutrientes para aquela região inflamada, melhorando vasodilatação, melhorando a oxigenação do músculo, tá? Então, isso contribui positivamente para o paciente começar a ficar assintomático. Na mesma sessão, a gente utiliza esse aparelho aqui, ó, e esse aparelho, o nome do tratamento se chama estimulação elétrica transcutânea, tá? Aqui é um aparelho TENS, que é dessa empresa, que ele já tem toda a programação para você utilizar em pacientes que têm DTM, tá? E você utiliza exatamente esses eletrodos aqui, ó, dessa imagem, desse vídeo aqui acima, tá? Então você faz o agulhamento seco, você já pode entrar com essa estimulação elétrica transcutânea na região de masseter e na região de temporal também, quando tem a necessidade. Mas o que nós utilizamos nessa paciente? Fotobiomodulação. O que é a fotobiomodulação? É a laser terapia, tá? Você utiliza o laser de baixa potência com comprimento de onda mais profundo e nessa fotobiomodulação, que é a laser terapia, você consegue uma regeneração da região tecidual que está inflamada, tanto na articulação quanto na musculatura. Então a laser terapia funciona super bem. Tudo tratamento que não é invasivo. E para você controlar o bruxismo do sono desse paciente, você utiliza essa placa chamada placa de Michigan. Essa placa de Michigan, vocês observam que o paciente fazendo um movimento de lateralidade, ele tem a desoclusão na própria placa de todos os outros dentes, tá vendo? Então essa placa de Michigan, ela tem que ter essa guia de desoclusão na região dos caninos. Ela precisa ter uma espessura posterior de no mínimo 1,5 milímetro, tá? E recobrir 1/3 da incisal e oclusal dos dentes. Então é a placa padrão ouro, tá? A placa estabilizadora, padrão ouro para controle de bruxismo do sono, tá? Mais um pouquinho em relação ao tratamento, falamos então que essa paciente tinha a dor miofascial com espalhamento, a cefaleia atribuída a DTM, e artralgia. Solucionamos da forma que mostrei para vocês. Eletroestimulação transcutânea, agulhamento, fotobiomodulação e controle do problema causador com uma placa estabilizadora de Michigan. E você pode, em pacientes que têm deslocamento de disco sem redução, como essa paciente tinha, você pode, em algumas situações,
utilizar o que a gente chama de viscosuplementação. A viscosuplementação é a injeção de ácido hialurônico dentro da articulação temporomandibular, no compartimento superior ou no compartimento inferior. Tá? Você utiliza exatamente dessa forma aqui. E é muito indicada para pacientes que têm problemas degenerativos, que têm osteoartrose ou osteoartrite. Em algumas situações, ela pode ser usada em pacientes que têm deslocamento de disco sem redução, com um prognóstico ruim, que você está tendo dificuldade de solucionar o problema dele. Depois da viscosuplementação, você faz essas manobras. São manobras que nós ensinamos nossos alunos para manejar o paciente com dor orofacial e também trabalhamos a parte de alguns exercícios terapêuticos para retomar a biomecânica da função mandibular, visto que essa paciente tinha uma limitação de abertura de boca. Então isso é o que a gente trabalha, essa é a forma, são tratamentos minimamente invasivos, até a própria viscosuplementação ela é considerada um procedimento minimamente invasivo e os outros procedimentos de nada invasivos são procedimentos reversíveis, tá? Então dessa forma você consegue esse resultado. E hoje, depois de mais de um ano de tratamento, eu já não faço mais uso de remédios para dor. Desde o início do tratamento eu já não precisei, já não senti mais a necessidade. Consigo ter minha vida normal, consigo fazer meus afazeres, consigo estudar, trabalhar com muito mais tranquilidade e viver minha vida normal. Então isso é que a gente alcança com nossos resultados aí quando você trabalha com uma metodologia embasada na literatura científica. E essa paciente ela deu esse relato após um ano depois do tratamento. Então, ou seja, o quadro dela estava totalmente estabilizado. Tá bom, pessoal? Vou mostrar agora como eu preparei cada conteúdo para que você consiga ser um expert em DTM e ter a segurança que precisa para diagnosticar e tratar DTM. Nos módulos iniciais eu irei desmistificar a relação de DTM com as principais maloclusões e entender a importância de anatomia e fisiologia da ATM e músculos da mastigação. Você vai aprender anatomia de uma forma como nunca viu. Nos módulos sequentes, tudo sobre as diversas dores orofaciais mais importantes, para você saber diferenciar cada uma delas. Você vai aprender como diagnosticar DTM com script roteirizado e aprender a interpretar exames de imagem como a tomografia e a ressonância magnética. Vai aprender a aplicar o tratamento de DTM em seu paciente após o diagnóstico focado tanto em DTMs musculares quanto articulares. O curso vai te transformar realmente em um expert em DTM com um certificado a nível de pós-graduação, duração de 1 ano, mentorias ao vivo, auxílio nos casos clínicos de seu consultório, grupo de WhatsApp VIP com colegas de turma, professores convidados de outras áreas como neurologia e fisioterapia, mais de 10 módulos, mais de 100 horas de aula, resumindo, mais completo impossível. Você vai aprender uma abordagem individual de seus pacientes, com um questionário roteirizado, te guiando para conseguir diagnosticar qualquer dor orofacial. É uma metodologia de tratamento, pessoal, única. Agora pensa comigo, em uma especialização presencial você iria gastar R$60 mil, incluindo mensalidade, deslocamento e o tempo que você vai deixar de trabalhar. No online você não vai precisar se deslocar, perdendo tempo, dinheiro com toda essa logística. Você terá todo o conteúdo de um curso de especialização, todo mesmo, e não vai precisar gastar os R$60 mil. O que o online proporciona de você poder ver e rever cada aula por 12 meses não tem preço. A hora que quiser e no seu tempo. Se tem alguma dúvida pontual, você vai até aquele módulo que deseja e já resolve aquela dúvida. Você vai ter o meu contato pessoal para resolver as suas dúvidas que vierem surgindo sobre o método ou sobre algum atendimento clínico. E lembre de uma coisa, o investimento nos estudos é o melhor e maior investimento que nós podemos fazer em nós mesmos, pois ninguém toma isso de você. E como forma de presentear você que está disposto a ingressar nessa turma e se tornar um expert em DTM, se você se inscrever no primeiro dia, ou seja, até as 23 horas e 59 minutos da segunda-feira do dia 28 de março, um desconto de R$500 vai ser aplicado. E será somente nesse primeiro dia esse desconto. Se prepare, organize, não perca o horário. Se você assistiu todas as aulas, já pensou como eu vou aplicar o método Expert em DTM se não chegar os clientes? Aí eu vou disponibilizar um módulo bônus de como captar pacientes pela internet. Mas o módulo bônus é o módulo de distúrbios do sono e sua influência na DTM. Você vai entender a importância de saber apneia e ronco
e o que elas podem mudar na sua tomada de decisão, visto que pacientes com apneia, boa parte tem bruxismo. E a placa para controle de bruxismo pode piorar a apneia e o ronco desse paciente. Esse módulo você não vai ver em lugar nenhum, não tem valor. Mas as dúvidas irão surgir. Então nós teremos 3 encontros, abril, maio e junho, com toda a turma, para sanar todas as dúvidas de atendimento clínico sobre o conteúdo de DTM e ajudar nesse processo de realmente se tornar um expert em DTM, que serão feitas pela plataforma do Zoom. E para mostrar que realmente o método Expert em DTM funciona, eu irei te dar uma garantia condicional, somente para os alunos dessa turma. Se você cumprir com todas as condições do curso, aplicar, resumir todos os módulos, estudar o que está no método e em 90 dias não conseguir diagnosticar DTM, eu irei sentar com você por 1 hora online, como se fosse uma consultoria individual, e traçar um plano de ação para ser aplicado por mais 90 dias, ou seja, 180 dias de garantia. Se mesmo assim, aplicando esse plano, não tiver resultado, te devolvo todo o valor investido e mais R$500. Isso tudo é para te mostrar que eu estou te entregando é muito mais completo do que você pode realmente imaginar. E dessa forma, agora eu te convido a verificar o seu e-mail na segunda-feira, dia 28 de março, a partir das 7 horas da manhã, pois teremos um vídeo com todos os detalhes sobre o programa, o valor, garantia, todos os bônus especiais, tudo para essa nova turma e tudo o que você precisa saber sobre o programa Expert in DTM. Liga a notificação do WhatsApp que eu vou te mandar também pelo nosso grupo do WhatsApp. Agradeço de coração por você ter assistido as nossas 3 aulas, todo o feedback que recebi. E vamos lá em frente, pessoal, que atrás vem gente. E quem começa primeiro em uma especialidade como essa, já sai na frente de muitos, pode ter certeza disso. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas e na nossa também. Fiquem com Deus e nos veremos em breve. Um grande abraço e até segunda-feira.